naturais, misturando culturas diversas nos solos e nos pensamentos de todos os seres viventes da Terra, culturas anuais e perenes, todas plantadas no mesmo berço, pois cada uma virá no seu tempo, respeitando o movimento da sucessão natural. Todos os seres isso acontece, seres humanos ajudando uns aos outros. Com as plantas não será diferente. Sistemas agroflorestais, misturando culturas diversas nos solos e nos pensamentos de todos os seres viventes da Terra. Olhando para a mata, podemos observar a interação que acontece entre plantas e animais. Podemos ver o que está acima da terra, mas abaixo o movimento nunca cessa. Dinâmica natural que devemos imitar, trazer para os sistemas que queremos cultivar. Toda essa vida que transforma a rocha em flor são os processos da cooperação e do amor. Sistemas agroflorestais. Pessoal, o nosso papo aqui de hoje, mais uma live coletiva para falar sobre agrofloresta. É um tema que é pertinente aos tempos que estamos vivendo, né? Falando de saúde, de cuidado, e também pertinente às aptidões, né, da nossa região. E trouxemos aqui o Arthur e o Marreco, ambos trabalhando já com esse tema há algum tempo, né? Então, estão aí com prática para falar sobre. Queria que vocês falassem um pouco de vocês, um pouco do que vocês estão fazendo aí, e um pouco da trajetória de vocês, como vocês têm trabalhado um pouco. Arthur, pode começar aí. Fala de novo então, apresenta de novo então, né, Matheus? Você foi na... Não, beleza. Boa noite aí, todo mundo aí. Todo mundo que está assistindo a live. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marrecão. Agradecer aí, primeiramente, aí a oportunidade de estar trocando, né, experiência, assim, aprendendo e passando um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos, né? Meu nome é Arthur, eu formei em agronomia em Viçosa. Depois que eu me formei em agronomia em Viçosa, eu adquiri um pedaço de terra aqui em Rio Pomba, onde desde então eu tentei colocar alguns princípios dos sistemas agroflorestais em prática, né? Porque eu também, na época da faculdade, já tinha tido um pouco de contato com o Ernest, com os ensinamentos do Ernest, tinha feito alguns cursos. Então, logo que eu me formei, eu já vim para Rio Pomba, aqui para essa terra onde eu me instalei, e já tentei botar em prática isso. E aqui também é um lugar que a gente chegou e tem uma erosão muito grande, então toda essa questão da recuperação do local sempre ficou muito presente, né? Aqui, né, nesse local aqui. E desde então a gente vem trabalhando dessa forma, experimentando, né? Porque é bem complicado, porque a gente chega, muitas vezes quando a gente chega numa terra, assim, que é o sonho nosso de chegar, se estabelecer, morar, a gente chega muito no romantismo, achando que tudo é fácil, né? Que a gente vai plantar e já colheu. Então a gente conseguiu experimentar bastante coisa, ver o que deu certo, o que não deu, trabalhando um pouco com a associação florestal, que eu acho que nessa live a gente vai falar um pouco desse termo, que é importante demais para os sistemas agroflorestais. E hoje a gente está um pouco mais avançado, conseguindo ter um pouco mais de abundância, né? Banana, jussara, pupunha, né? A gente está com projetos para café, enfim, é um pouco isso que eu tenho feito até hoje, né? E estamos aí, agradecer novamente aí pela presença de todo mundo e pelo convite aí.
Eco, solta a voz, fala aí um pouco sobre sua trajetória. É. Boa noite a todos aí. Boa tarde, né? Boa noite. Acho que é a mesma coisa, não sei como é que tá, mas estou vendo que tá de dia ainda, né? Me apresento como Marreco mesmo, meu nome mais popular assim, né? Eu sou de Viçosa, mas me formei em agroecologia aqui em Rio Puma. E em 2014, meados de 2014 mais ou menos, aí junto com mais 3 pessoas, a gente adquiriu um terreno aqui, né? E a partir daí a gente começou a, né, a manejar. Primeiramente a gente, né, fez nossas casas e tal. Aliás, a minha casa e da minha companheira que está pronta, né? Terminamos em 2017. E depois de 2017 que a gente de fato voltou a trabalhar com a questão agrícola aqui, né? E bem nesse âmbito, né, da agricultura sintrópica, né, pensando muito nas questões das plantas que a gente encontrava aqui e tal, porque a gente vem numa dificuldade muito imensa aqui, um solo proveniente do que a gente chama de gibicita, né, gibicita é o que é utilizado para fazer alumínio, né, então as mineradoras não pode saber disso, não fale com ninguém, mas então, é um solo ótimo para construção, mas pensando na agricultura é muito complicado, porque como é para fazer alumínio, então é um solo muito ácido, né? O que mais tem é canela de véia, né? Miconia albicans, para quem não conhece. O canela de véia é mais conhecido mediante esse uso medicinal que as pessoas vêm usando e tal, né? Só que é uma planta que é tipo eucalipto, você olha por baixo dela não nasce nada, né? Então tem uma certa alelopatia e tal. E com essa acidez também muita formiga, né? Formiga assim para dar e vender, né? Estou exportando se alguém precisar ir, né? Formiga cortadeira eu exporto, né? E, e é isso. Então vamos aí, né? Desenvolver aí um bate-papo legal, né? Uma troca de experiência, porque sempre é uma troca, né? A gente sempre está aprendendo e tal, né? E agradeço aí por todos aí, né? Por estar aí nos assistindo, né? E pelo coletivo Cultivar aí, né? Por ter nos chamado aí para poder fazer essa live aí, né? Mas vamos lá, vamos falar para quem não entende nada, então. Marreco, o que é agricultura sintrópica, agrofloresta? Como é que a gente poderia dizer isso? E o que ela traz de diferente para pensar a agricultura? Então, a agrofloresta, em termos gerais, de uma forma mais simples assim, né? Uma produção, né? De alimento através da construção de uma floresta, né? De uma elaboração de uma floresta, ou seja, uma floresta produtiva em termos alimentar, né? E madeireiro e biomassa, né? E tal. E é um termo que foi muito, né? Construído assim, sintetizado assim, né? Pelo Ernest, né? Que é um cientista, mas ao mesmo tempo é um agricultor, né, pesquisador, suíço que se radicou aqui no Brasil, né? E então ele fez vários estudos, né, de de muito tempo, não só aqui no Brasil, mas na Costa Rica também, dentre outros países, né? Na Alemanha também, né? Ele fez estudo de forma a introduzir esse termo, né, agrofloresta. E aqui no Brasil, a gente já vê vestígio, né, e muitos, só a gente olhar, por exemplo, para os famosos quintais florestais, né, a maioria dos quintais, né, anciães aí, né, você encontra um pomar muito diversificado, né, e às vezes é tudo junto, tem a horta, tem os citros, né, tem o abacate, tem um jatobá, tem uma cana de açúcar, né, É uma e cultura, então a gente né, já
montar um sítio em torno da casa está sempre com muita diversidade, né? Se você, às vezes, vê a zona rural de outro país, às vezes não tem essa característica, né? Às vezes está uma casa com a lavoura do lado, e no Brasil, geralmente, tem essa quintal agroflorestal, né? Como você falou, ali perto da casa, né? Com pé de fruta, com consumo próprio e tal. Sim, justamente. Minha companheira é francesa, né? Então, de vez em quando a gente vai para lá. E eu noto muito isso lá na França, assim, em específico, que é bem tipo jardim inglês, né, cara? Só tem gramado e tal, né? Então, é até uma cultura que está sendo importada aqui para o Brasil, né? De ter um quintal que é apenas paisagístico, né? Não é uma crítica no quintal paisagístico, uma crítica num quintal que não é produtivo, sabe? E que a gente está se perdendo essa cultura nossa, né? Que eu acho que é uma cultura, né? Proveniente dos indígenas, é uma cultura proveniente dos africanos e tal, né? E que mediante essa questão, principalmente da Revolução Verde, né, da inserção né, de agrotóxico e tal, de todo esse crescimento desse agro dito negócio, né, acabou que está jogando para escanteio, né, toda essa cultura assim de ter esses quintais florestais, né, que hoje, graças ao Ernest, pegou, né, uma amplitude maior de conhecimento, que inclusive até, né, tem canais de televisão que fez até novela relatando essa questão da agrofloresta, né? Aí eu E agora, né, na Netflix, eles falam bastante, não só sobre agrofloresta, né, mas sobre práticas conservacionistas do solo em geral, muito interessante. Para quem não viu, em português é Terra Fértil, é o na nome. Netflix, Oi? Netflix, Eles andaram aí pelo mundo procurando práticas conservacionistas do solo, e aí no Brasil é até o pessoal, né, da Fazenda Toca, não, o Sítio Semente, né, o pessoal lá de Brasília. E é interessante, né? Agora a gente vê tomando espaço na mídia, porque é uma coisa que você vê, para quem conhece a agrofloresta e vê como, né, ela pode produzir, basicamente utilizando dos mecanismos do sistema original que ele existia antes da chegada do homem, né? E não a remoção e tal. Porque às vezes a pessoa não para pensar, né, vem dessa cultura herdada que as plantas não são sozinhas, né? A gente tira uma planta que é da floresta, coloca ela sozinha e só um monte dela tudo junto ali a pleno sol, e às vezes aquilo não é a condição dela, deixa ela vulnerável, tensa e tal, né? E aí, Arthur, você pode falar aí? E as pessoas estão vendo também, Matheus. Oi? Pode falar aí que você ia falar, pode falar. Não. As pessoas estão vendo, cara, que é a única solução, né, cara? Hoje eu acho que está tendo muito foco para esse tema, porque é a única solução, né? A gente, diante do cenário que a gente está, né, de degradação do planeta, né? A gente já está chegando no nível de floresta que a gente está quase chegando a um nível que não tem mais volta, que a floresta não vai mais se sustentar, entendeu? Então, eu acho que diante do momento que a gente está agora para ir para frente, é a única forma de pensar o trabalho agricultural, né, pensando de forma sintrópica, né, porque o termo sintrópico não é só de agrofloresta, né, é agricultura sintrópica, que é baseado no conceito de sintropia, de organização dos elementos, né, de integração desses elementos e de não ter perda de energia, né? A gente pensa uma agricultura convencional, com muito input de fertilizante, adubo, queima. O cara, né, tem diversos tipos de sistemas agroflorestais. A diferença de um sistema agroflorestal mais simples para um sintrópico é que o sintrópico é muito mais biodiverso, muito mais complexo, né? Limita muito mais um sistema natural, né? E é a forma que o ser humano vai ter de consertar o que foi estragado, né? Assim, né? A gente tem que ter esse papel hoje em dia, independente da nossa profissão, né? Até o que James Lovelock fala, né? No Teoria de Gaia,
ele fala isso, que dependente da profissão nossa, a gente tem que ser um médico planetário, entendeu? E nós, como agricultores, disseminadores de tecnologias, né, a gente tem que ter os sistemas agroflorestais como essa ferramenta, e até de inclusão do ser humano, do ser humano nos sistemas naturais, para não ter também muito aquela imagem de uma natureza muito sem, uma natureza intocada, sem um ser humano ali, né? Mas você ia perguntar alguma coisa, né? Só Então, queria eu ia complementar falar, o que o Marcos estava... começou até a tocar no assunto, né? A agroflorestas e a agroflorestas, né? Às vezes a famosa integração, né? Pecuária-floresta, né? Que é a linha de eucalipto com entrelinha de braquiária e estão chamando também de agrofloresta, né? Óbvio que é, sim, um ponto adiante, um passo adiante a conservação do que uma monocultura de eucalipto ou pastagem, só que é muito diferente também do sistema complexado que a gente chama, né, de agricultura sintrópica, e é o que o Ernest trouxe, né? Que você vai desde a placenta, que a gente fala, que são as plantas iniciais, anuais, dando condição para as secundárias, até a gente alcançar o clímax, né, que é o sistema de abundância que o Ernest fala, né? O Ernest até fala, né, que a placenta, o começo ali do sistema, não é para alimentar grandes mamíferos como nós humanos somos, né? É uma parada ali que dá força para o sistema, para a gente chegar lá no sistema de abundância e aí sim o lugar ter condição de alimentar humanos de forma sadia, né? E também, claro, outros animais ali. Então, o que é esse sistema complexo do Ernest, agricultura sintrópica, né? Sobre extratos, sobre sucessão, o que a gente pode falar um pouco aí do pessoal? Então, é bem isso que eu já dei uma adiantada, né? Tipo, e o Marreco também já falou um pouco. O que o Ernest fez, né? Ele e outros cientistas também, ele pegou essa sabedoria ancestral, né? De indígenas das comunidades tradicionais e sistematizou, né? Não só o Ernest, todo mundo que veio cunhando os termos, sistema agroflorestal, estudou os termos, né? Pegou esses ensinamentos ancestrais, como o Marreco falou, sabedoria tradicional, e sistematizou, né? E o que o Ernest fez, ele usou, eu acho que assim, é o que eu penso, assim, né? Porque usando a palavra sintropia, ele deixa claro que é um sistema que não perde energia. Então, assim, qual é a diferença de um SAF? Porque os sistemas que o Ernest, tem sistemas que o Ernest propõe, que até o pessoal lá, acho que do Sítio Semente, lá o João, lá de Brasília, né, os vídeos aí nos sites aí, eles têm eucalipto no sistema deles. Só que eles têm todo um sistema no eucalipto que eles mantêm a energia naquele sistema. Isso é energia sintrópica, entendeu? É agricultura sintrópica. Você mantém. É diferente de uma agricultura que você poda e você tira daquele lugar, entendeu? Então você não está tendo perda de energia, você não está tendo queima, você não está... Você está podando e depositando aquela poda em cima do sistema, entendeu? Então é um sistema mais complexo, né, que respeita a sucessão florestal, né, a sucessão natural. O que é a sucessão natural? Sucessão natural é o processo que uma planta vem trabalhando o sistema para a outra. Então, visualiza uma clareira se abrindo na floresta. Depois que essa clareira se abriu na floresta, o que começa a vir? Vem um capim. Depois vem uma planta um pouco mais pioneira, né? Vem uma planta, depois um açapeixe, um alecrim, depois vem uma embaúba. Então, a sucessão florestal natural é isso. É esse processo que cada espécie vai trabalhando o ambiente, melhorando o ambiente para a próxima espécie se estabelecer. Entendeu? Então, a sucessão florestal é isso. Então, os sistemas sintrópicos têm como princípio a sucessão florestal. Então, eles já pensam, vamos pensar um sistema e não... Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você não vai pegar uma mata fechada e entrar com banana, que precisa de mais sol. Da mesma forma, você não vai tentar fazer uma recuperação florestal de um ambiente degradado, que só tem pasto degradado, entrando com plantas clímax. Você tem que respeitar a sucessão florestal. Você tem que, primeiro, deixar um capim, pode ser até o capim, a própria braquiária é um elemento importante para a recuperação, entendeu? Daí você vem com plantas mais pioneiras, que gostam mais de sol, que são mais rústicas, que precisam de menos nutrientes, elas vão preparar o ambiente para a próxima, que já é um pouco mais exigente, e assim vai. Isso é sucessão natural, entendeu? Então, a agricultura sintrópica leva isso em consideração, certo? Sim.
Estratificação. Estratos são os andares que as plantas ocupam na floresta. Então, como a agricultura sintrópica está baseada nos conceitos da sintropia, que está baseada na organização, integração das coisas para manter a energia naquilo ali, o cara vai aproveitar todos os espaços do sistema, tanto no solo quanto no perfil. Então, ele vai colocar plantas de estratos diferentes, que vão estar ali no mesmo momento em estratos diferentes. Por quê? Tem estratos. E essa classe é emergente, alto, médio, baixo. Um extrato emergente é uma planta que precisa de muito sol em toda a sua totalidade da planta. Uma planta de extrato alto é uma planta que aceita um pouco de sombreamento, um pouco, mas ela precisa de sol também. Médio, ela vai ganhando mais sombreamento, ela sobrevive com mais sombreamento. E baixo, né, e rasteiro também, na verdade, são plantas que estão ali e sobrevivem debaixo de todos esses filtros das copas dos andares superiores, entendeu? Então, é isso que eu falei, sucessão e a estratificação, que foi a sua pergunta, né, Matheus? Sim. Ô, Marrero, então, já pegando o gancho no que o Arthur falou, a gente vem, às vezes, para implantar o sistema agroflorestal, a gente observa o que a gente tem de nossa condição. Igual você falou aí, com as plantas, né, canela de velho, que você falou, como é que é? Uhum. E você vê que aquela planta ali consegue sobreviver naquele ambiente. E, às vezes, você pode enxergá-la, dependendo da planta, né, se tem a leopatia e tal, uma planta para te ajudar, né? Às vezes você enxerga um ser que está ali atuando como um ser que está querendo te mostrar algo que você talvez esteja fazendo de errado, né? Tem também a prática de chamar, em vez de chamar de cova, a gente chamar de berço, né? O lugar que a gente está introduzindo as plantas. Essas coisas, né? Em vez de chamar de daninha, chamar de planta indicadora, né? Em vez de chamar de praga otimizador, essa filosofia, na prática, o que ela traz de interessante para a gente, né? Como que aprender a conviver, né, com um organismo que na outra agricultura é tratado como praga, é necessário jogar veneno e tal. O que a gente traz de benefício para a nossa cultura e também para o nosso eu, né? Essa forma de enxergar e de lidar com a natureza e com o trato cultural ali. Então, acho que a gente entra até dentro dos princípios mesmo, né, da agrofloresta mesmo, né? E para chegar nesse ponto aí, eu acho interessante a gente falar, né, que a gente tem que fazer esse saber do conhecimento local do solo, né, da vegetação, do clima, né, a utilização e otimização de recursos internos. Por que eu falo isso? Porque, tipo, quando a gente chegou aqui, por exemplo, né, as pessoas falavam assim, nossa, aí tem muita... Tem a canela de velho, mas tem uma espécie aqui, né, que é o canudo de pito, né, que é uma anonácea também, da família Mamona também, né, Uhum. e lá em Viçosa, na minha região, é conhecida como melzinho, né, porque ela realmente é melífera, né, ela dá tipo um cacho de uva, e no meio dele, no inverno, especificamente junho e julho, tem um néctar, né, que você chupa, como se fosse um mel mesmo, né? E as pessoas daqui local, elas propuseram de que tinha que acabar com todos esses canudos de pito que secava a terra, né? E aí, a questão não é o canudo de pito, não é uma daninha, na verdade é uma espontânea, né? É uma espécie arbórea, só que ela não seca a terra, na verdade ela dá especificamente em solos mais drenados, que no caso o nosso solo aqui, como ele é muito profundo, né? Então o canudo de pito ele vem, tipo, acabou de chover agora, né? Daqui 4 minutos você chega aqui e não tem mais água, já desceu tudo, né? Então é muito drenado, é muito profundo o solo, né? E
E aí, o canudo de pito, se você for olhar, é uma ótima madeira para fazer um moirão. Dá até para fazer esteio, eu já fiz esteio para poder fazer a varanda nossa, né? E o que nos salvou, o que está nos salvando, na verdade, no nosso espaço aqui, porque aproveitando esse gancho aí do Arthur, né, dessa questão de, né, alimentar o sistema com os próprios recursos local, né, ou seja, com a poda, né, então o canudo de pito ele salvou a gente com a poda. Então a única matéria orgânica que a gente tinha em excesso aqui era o canudo de pito, né? E então é muito importante que você reconhecer a função, né, das plantas, a função de cada recurso, né, para a gente não chegar a ponto, né, de se resumir nessa questão destrutiva que é de chamar uma planta de daninha, é chamar um organismo, né, um micro-organismo ou um inseto, por exemplo, de praga, né, que não é o caso da formiga aqui, a gente não, mas mesmo assim, né, ela causando vários danos, a gente ainda coloca ela como formiga, né, e não como uma praga, porque a gente tenta buscar uma solução de equilibrar, né, o nosso sistema para que a formiga também ela entre no equilíbrio, né, ela procura às vezes o terreno do vizinho, né, que está mais degradado que o nosso, né, pô, sacanagem. Né? E então acho que essas trocas, né, de termo, ela nos auxilia muito na nossa própria vivência que a gente vai estar tendo, né? Que você começa a pegar um conceito maior dessa complexidade que é, né, por exemplo, a agrofloresta, ou complexidade que é você trabalhar num sítio, né? Complexidade de você trabalhar com agricultura, né? Que não é simplesmente você isolar uma situação, né? Essa planta aqui ela é daninha, eu corto ela, pronto, acabou minha situação, tá solucionado, né? Não é isso, né? Então a gente começa a partir do momento que a gente começa a trocar esses termos, a gente começa a raciocinar, a gente começa a pensar no ambiente em si, né? E não especificar, né? Uma problemática assim de fato. Não sei se foi mais ou menos isso a pergunta. Aí no... Matheus, fazendo um link aí com essa questão do canela de velho, né? Porque às vezes a gente planta daninha, né? O canudo de pito, que é o caso que o Marreco comentou, que eles queriam exterminar. Não é uma planta daninha, é uma planta que está te indicando, e na verdade, pensando nessa questão da sucessão, é a planta que está encaixando naquele momento ali. Porque como o Marreco falou, a canela de velho, ela se estabelece bem em lugar ácido, né? Então, assim, ela não entrou ali à toa, ela entrou ali para trabalhar aquele ambiente. Então, ali, o marreco já vai conseguir, daqui a pouco, debaixo da canela de velho, próximo daquela, né, mancha de canela de velho, botar plantas um pouco mais exigentes em solo menos ácido, entendeu? Então, fazendo esse link da planta daninha e sucessão. Isso acontece com os animais. A formiga é a mesma coisa. Ela está ali no estágio de sucessão também, ela acompanha a sucessão. As bactérias, os vírus, a macro, meso e microfauna estão todas interagindo nessa sucessão e nessa loucura aí desse processo. E elas não são igual o ser humano, né? Elas estão trabalhando para o sistema, né? Às vezes o ser humano vai lá trabalhar para ele, para arrancar lucro, né? Às vezes você não percebe, mas ali a formiga, o gafanhoto estão fazendo um trabalho que futuramente vai te auxiliar, inclusive, né? A tirar ali um pouco da terra, né? E falando então, né, da agrofloresta, ela naturalmente complexada, né? Isso também quer dizer um aproveitamento melhor do espaço também, né? A gente planta muitas coisas juntas, né? Crescendo juntas, nos processos da sucessão, colhendo umas aqui agora rapidinho, e outras mais a médio prazo e outras só a longo prazo. Como que isso pode, né, fazer a agrofloresta ser viável, né, trazer recursos
para o produtor, principalmente falando da diversificação de renda, né? A gente está aí na Zona da Mata, bacia leiteira, né? E o leite com preço flutuando, às vezes, né, horrível para o produtor. Como que a agrofloresta traz uma solução também para esse ponto econômico para o pessoal? Bom, eu Então, vejo que... pode falar, Marreco, pode começar aí. pode. Eu, assim, pelas experiências que eu peguei, né, então, pelas trocas, né, de saberes que eu, assim, né, obtive com várias pessoas, assim, e eu percebi muito que uma coisa que é importante a gente sempre estar incorporando na agrofloresta, talvez, quando a gente pega, por exemplo, pessoas que trabalham com terrenos degradados, né? Que é o caso, por exemplo, do Arthur lá, né? Da gente aqui, né? Pessoal do MST, né? Muitas pessoas têm um terreno lá, mas é um terreno, né? Que assim de um certo tipo de fertilidade muito baixa e tal, né? De degradação alta. Então, eu acho que uma coisa muito interessante é sempre visar uma questão de um carro-chefe, sabe? Por exemplo, pelo que a gente vivenciou aqui, a gente viu das experiências que a gente tirou, né? O café é uma situação de um carro-chefe para nós. Então, o que eu falo do carro-chefe? É tipo, a gente está com o nosso sistema, mas o objetivo, assim, a princípio, é de alimentar, né, principalmente com a inserção das podas e tal, né, de outras espécies, alimentar mais o café. Não que eu vou alimentar mais o café, porque o café ele vai trazer uma renda, né, que venha a nos manter, inclusive para auxiliar a gente a manter, né, o próprio sistema, porque também não adianta a gente, né, plantar uma floresta, mas, né, se a gente não tem uma economia para nos manter, é muito complicado. Talvez, né, para mim, para o Arthur, né, para gente que obteve uma formação acadêmica e que às vezes a gente pode dar uma orientação técnica, às vezes a gente pode dar uns cursos, como a gente já vem fazendo, né? A gente consegue tirar uma renda né, de outros local. Mas eu me olho assim quando eu era, né, simplesmente um filho de uma agricultora, né, que não tinha terra, que não, né, ou se não um membro do MST ou um pequeno produtor aqui de Rio Pomba, numa situação economicamente difícil, né? Eu me vejo muito nessa situação. Então, eu gosto de calcular as coisas a partir daí, né? Então, eu acho interessante o incremento do café. O café aqui em Rio Pomba, né? Do carro-chefe, né? Eu coloquei o café porque é o que está dando certo para nós. Rio Pomba não tem histórico, né? De produção de café assim, né? Mas é uma cultura que se adaptou bem aqui para nós, lá no Arthur, né? Também estão trabalhando com essa situação. A gente está até querendo criar, né, um coletivo. Tem a Lília e Mauro lá no São José da Soledade, né? Famoso cemitério velho, pertencente à Silverânia, que também estão querendo a ideia de expandir, né? De criar várias pessoas que futuramente a gente possa, né, tá trabalhando com a bebida de qualidade aí, né? E que possa, de fato, também trazer uma economia para a gente. Porque o leite, cara, aqui é bacia leiteira, né? Tive até uma conversa, né, com um brother aí, né, que trabalha muito com pastoreio, né, Vazan, e aí ele retrata muito isso, que a gente tem bater nessa tecla, né, do leite, né? Porque os agricultores aqui, é mínimo os agricultores que trabalham com agricultura, né? Eu falei, mas, tipo, sabe, o leite, vira e mexe, as pessoas têm muita tombo, né? Tombo, ou seja, perda econômica, né? O laticínio não paga. Você trabalhar com leite orgânico, por exemplo, na onde você vai comercializar ele? O café, a gente
consegue comercializar ele mesmo sem exportar, a gente pode vender, comercializar ele aqui na própria região, sabe? Que uma bebida, né? Eu acho que é mais viável assim, né? Então, eu gosto sempre de implementar dentro do sistema, assim, essa questão do carro-chefe. É o meu pensar, assim. E, só que aí, ao mesmo tempo, o carro-chefe, o café, você também não fica tão vulnerável, por exemplo, o preço do café, que às vezes você também está com a produção de uma outra fruta, uma outra coisa ali, igual o Arthur Jussara, por exemplo, né? E isso dá certa estabilidade também para o produtor, né? De não ficar tão vulnerável ao mercado e aos preços, né? Que fica flutuando aí, além de, claro, trazer benefícios para a própria terra, né? Isso é um Sim, desafio. justamente. Igual, tipo, agora a gente vai entrar num processo agora, né? Que o Arthur já está mais avançado lá, né? Da questão de banana, né? A gente já está com, né, uma produção de banana, né? Pupunha está começando, arroz, sabe? Então, às vezes até de produtos que às vezes você não venha comercializar, mas que você deixa de comprar, que é uma economia não contabilizada, né? É uma economia não contabilizada e você deixar de comprar uma batata doce, que é um produto que a gente consome muito, ou a mandioca, que a gente consome muito, né? Está na mesa de quase todos os brasileiros, né? A própria banana, né? Então, é interessante, né? Essa inserção, né? De contar com essa economia também, né? E às vezes uma coisa que você planta não para alimentar nem você, mas para alimentar o próprio sistema, né? Também tem muito disso, que às vezes a produção convencional não consegue de fato enxergar isso, né? Então, até um avançando um pouco, né, com adubação verde, plantio direto, mas ainda muito aquém, né? Igual enxergar, igual a gente estava falando da planta para eles é daninha, às vezes ali você vai utilizar aquela planta para te ajudar no sistema de acumulação, né, a acumular matéria orgânica, a cobrir o solo. Vamos falar disso então, cobrir o solo, né? Cobrir o solo não só com matéria morta, que é muito importante, que é isso que a gente falando aí do plantio direto, mas também o solo sempre coberto com matéria viva, né? Esse é um diferencial também da agrofloresta, né? Tem sempre uma coisa verde ali, tampando o solo, protegendo o solo também, né? Que benefício pode trazer do que ter que ficar comparando aqui, vamos lá, com o pessoal convencional que área e gradeia todo ano, né? Qual comparação que a gente pode fazer ao longo do tempo um com o outro? Uai. Vai. Posso falar, Marreco? Vai, sim, mano. Essa pergunta, assim, me faz eu fazer o link novamente com o cara que escreveu a teoria de Gaia, James Lovelock, né? Ele falou que, tipo, ele compara a Terra como um sistema vivo, um organismo vivo, e ele faz, tipo, uma ficha médica da Terra. Então, o estado febril da Terra, né? A esfoliação da Terra. É uma ficha, uma doença, vamos dizer assim, que a gente, ser humano, causou para a Terra, a desfoliação da Terra. A mesma coisa você desfoliar a sua pele, entendeu? Então, é isso que a gente, com o nosso progresso, desenvolvimento da agricultura, urbanização e tudo mais, industrialização, a gente tirou a pele da terra. O que isso ocasionou? É aquilo que eu falei, que o próprio James Lovelock comentou, que a gente vai chegar no nível de tirar a matéria, as árvores, que é a massa, a cobertura viva, né? Não só as árvores, né? Mas especialmente, a gente vai chegar a um ponto que elas não vão se autorregular mais. Então, a gente já está chegando num cenário que daqui a pouco não vai ter evapotranspiração suficiente, né? Não vai ter os rios voadores, que são, né? As árvores são responsáveis pelos rios voadores. Então, tem mais água voando no céu do que nos rios, entendeu? Isso por causa das árvores. Então, fazendo esse link, né? A gente, como médico planetário, a gente tem que cobrir a Terra, que são os processos que a gente busca com o sistema agroflorestal, que são completamente diferentes da agricultura convencional. Principalmente porque a agricultura convencional já tem todo um maquinário que realmente atrapalharia. Não é à toa que agora também cientistas, pessoas
interessadas porque é importante também, um gargalo da agrofloresta, um problema é a falta de mão de obra. Então, também investir nos maquinários assim, que consegue trabalhar também em médio e grande escala é interessante, entendeu? Então, assim, o sistema de produção nosso é completamente esfoliador, entendeu? Então, a gente está num processo que a gente está propondo agora o inverso. Vamos cobrir, que é o mulching e a matéria verde. A matéria verde, viva, já tem essa função que eu acabei de falar, né? Imagina a árvore ali no solo. Ela puxa a água do solo, evapotranspira, que essa água vai cair novamente. Além, a árvore viva ali também, ela está defendendo o solo da chuva forte, da chuva intensa. Então, ela dá uma travada e faz com que a água escorra mais devagar. Entendeu? O que a árvore faz também? A árvore puxa, a árvore viva, né? A gente não está falando do mulch morto ainda. A árvore viva, ela puxa lá as raízes dela, lá da profundidade, puxa nutrientes que estão lá embaixo, diversos macro e micronutrientes que vão para as folhas, depois aquelas folhas caem, pá, e virou o fertilizante daquelas plantas, entendeu? É tipo as árvores vivas são bombas de NPK e outros nutrientes. E eu digo árvore, mas a gente também pode incluir a bananeira. A bananeira a gente pode incluir como uma bomba de biomassa, entendeu? Você pode plantar bananeira para no primeiro ano derrubar tudo e plantar. Depois você vai só ficar derrubando, usando ela como bomba de biomassa, bomba de NPK e outros nutrientes, entendeu? E a cobertura morta, o mulching, as folhas mortas, né? Além da cobertura, dá toda aquela condição que eu falei das árvores, né? De fazer a água cair com uma velocidade menor, né? As folhas mortas estão sendo nutrientes para diversos micro, meso e macro organismos, né? Então, desde bactérias a formigas, entendeu? E toda essa macro, meso e microfauna, ela está trabalhando naquele mulch, disponibilizando os nutrientes de uma forma mais devagar para aquelas plantas, para o SAF, né? Então, os benefícios são assim, né? Não tem como hoje em dia a gente pensar uma agricultura que expõe o solo. A gente pensa assim, soja. Por que soja o pessoal está ficando milionário com soja? Porque eles não contabilizam. Primeiro, que é commodity e tem um monte de política que protege deles. E outra coisa que assim, eles não contabilizam. Eles não contabilizam o gasto natural de recursos naturais. Você acha que eles contabilizam a água que eles gastam ali? Então, eles estão levando o recurso natural embora, levando minerando. É a mesma coisa que minerar. É a mesma coisa chegar lá e tirar... Imagina tirar o alumínio lá, para mexer na gipsita lá para tirar o alumínio. É a mesma coisa. A agricultura convencional de hoje, né? Com certeza. E às vezes causa até estranhamento quem não conhece a agrofloresta, por exemplo. Eu, humildemente, aqui, meu quintal, 200 metros quadrados, né? Cheguei plantando bananeira para todo lado, marianeira. E aí meu padrasto, inclusive, produtor de leite convencional e tal, ele, nossa, essas bananeiras tudo aí, você vai perder tudo, vai tampar tudo. Não, calma, rapaz. Aí depois causa estranheza, porque a bananeira nem produziu, eu tô lá derrubando a bananeira. E aí eu tô fazendo manejo, cobrindo o solo, aí o que é isso, cara? Nem deu caixa, tá derrubando a banana. E é uma forma de lidar diferente, né? Igual ali, por exemplo, aquela bananeira não estava me alimentando, ela foi alimentar os macro e micro-organismos do solo que vão depois alimentar nossas plantas, né? No caso, depois de eu comer o que foi alimentado ali pela banana. E nessa dinâmica, a gente falou de mão de obra, né? Igual o Ernest agora também já trabalha, né, no desenvolvimento de máquinas aí, você falou, para agricultura larga escala, né? O pessoal da Fazenda da Toca lá também. Mas, falando da nossa realidade, o pequeno produtor, zona da mata mineira, área de mares de morro, a agrofloresta, ela traz também, né, o elemento social do mutirão. Que importância que tem o mutirão? Marreco também, você também atua na bioconstrução também, né? Outra coisa, o mutirão também faz parte, né? Mutirão, qual a importância social do compartilhar saberes, né? E até no auxílio da mão de obra. A gente tem um núcleo, né? Igual a gente aí em Rio Pomba começa a se desenvolver, né? Agroecológico, estou ali no Mauro, todo o pessoal aí, né? Da Terra Velha e Bom Jardim. O que é o mutirão? Como o mutirão auxilia e essa troca é enriquecedora também?
Quem puxa o bonde aí? Marreco? Essa aí eu deixo com o Marreco pode aí, ser. que representante aí dos mutirões, com certeza. É, eu acho que é até legal, né, relatar um pouco do histórico desse projeto da gente, né, de todo esse coletivo que tem aqui em Rio Pomba, né, e a partir de 2014, né, a gente começou a se reunir todos os domingos, né, cada domingo em uma propriedade diferente, né, para fazer vários tipos, né, de manejo, né, da agricultura, como também para bioconstruir, né. Então a gente conseguiu realizar várias bioconstrução, a gente conseguiu fazer vários, né, bacia de evapotranspiração, que é um sistema de saneamento ambiental alternativo que a gente tem aí, né, assim como o círculo de bananeira também, como consequência, né, positiva, despoluindo um pouco os nossos rios aqui, né, e empregando uma certa conscientização ambiental, assim, a gente conseguiu desenvolver, né, vários, né, sistemas, né, inclusive sucessionais, né, aí no Arthur mesmo, né, a gente, todos nós fizemos um trabalho lá, né, aqui, como na Lila, no Mauro, né, aqui no Monte Sião, na comunidade remanescente quilombola aqui na região dos Coelhos, né, na outra comunidade aqui no Monte Alegre, no MST de Goianá, né? Ou seja, o mutirão ele acabou pegando uma amplitude, né, que a gente teve que sentar e falar, vamos escrever, porque agora já passou mais de vários encontros, né? Então a gente tem que fazer essa sintropia, né? Fazer essa organização aí, né? Porque já pegou uma amplitude maior. E realmente, né, o mutirão, ele tem esse significado, né, de desenvolvimento, né, da agricultura alternativa, né, da bioconstrução, né, e impulsionou de uma fração assim exponencial, né, essa questão aqui em Rio Pomba e às vezes até, né, na região, como eu relatei que já aconteceu em outras cidades, outros municípios e tal, né? E, além disso, né, a riqueza que cara, eu já relatei muito essa questão do trabalho e tal, né? Mas a riqueza que há dentro das trocas de saberes, sabe? Que a gente enriquece muito os nossos conhecimentos, sabe? A gente consegue conectar, sabe, com conhecimento de diversas culturas, de diversas comunidades, sabe? Então, é algo assim que, sem o mutirão, a gente não estaria onde que a gente está, né? E com o mutirão, a gente está, né, cada vez mais melhorando, né, aumentando a nossa evolução, né? Seja a evolução sucessional nas nossas agroflorestas, né? Seja a evolução no, nas próprias elaboração das casas onde a gente está habitando, né? E uma evolução sociocultural, assim, socioambiental, muito, muito interessante, muito grande, sabe? E então acho que o mutirão o significado dele acho que se resume nos quatro pilares da agroecologia, né? Que eu acho que é a questão do econômico, né? Da economia, porque, pô, você vem e recebe uma galera aí, e aí um trabalho que você iria, principalmente para nós, né? Como o Matheus citou aí, que vem aí da zona da Mata Mineira aí, né? Com a topografia dessa, não tem a gente, né, tá mecanizando algumas coisas. Uma motosserra, por exemplo, ela é muito eficiente, né? Um tratorito, ela auxilia, mas se tiver como entrar com trator numa área também, é interessante. Mas, tipo, a gente tem essa dificuldade financeira, então, quando você recebe um mutirão e realiza um trabalho que você fazeria
e sei lá, em 2 semanas você faz em meio dia, sabe? Então é economicamente viável, né? Ecologicamente correto, porque as trocas que a gente faz ali, né? Empregando, né? Disseminando, resgatando, né? Toda essa cultura de tecnologias alternativas sustentáveis, seja no saneamento, na construção, na agricultura, né? Culturalmente. Então, a gente vê que o mutirão se resume nos 4 pilares da agroecologia, né? Acho que é isso. Mas, Arthur, complementa alguma coisa sobre o mutirão? O Marreco conseguiu falar de uma forma bem correta, né? Eu concordo perfeitamente com tudo que ele está falando. E é uma ferramenta essencial, como da mesma forma que eu falei da forma de sistemas agroflorestais, é a única forma que a gente tem também de conseguir atingir essa revolução, né? De conseguir, porque realmente são sistemas que precisam, né? Esses sistemas mais alternativos. Por que antigamente as pessoas conseguiam fazer mais? Porque tinha mais família envolvida, a comunidade era mais articulada, né? Então eles conseguiam fazer trabalhos um pouco mais complicados, mais difíceis em menos tempo. Então, para mim, o mutirão é a ferramenta essencial de interação, que é bem isso que o Marreco falou, são as revoluções que acontecem. Revolução social, econômica, ali, porque realmente o misa, é o social, porque essa troca, né? É ecológico, porque você deixa de fazer um trabalho químico, entendeu? Muitas vezes um trabalho de mutirão é ir lá capinar. Se não fosse 15 pessoas ali capinar, talvez um senhor ali sem muita condição de trabalhar, sozinho na enxada, ia tacar um handap, entendeu? Então, só complementando rapidamente, mas o Marreco contempla bem o que eu penso também. É um elemento multiplicador também, né? Com certeza, né? Às vezes até o pessoal sem experiência vai lá e vivencia, né? E já leva aquilo para outros lugares também, né? E eu acho fenomenal também o mutirão. Matheus, também, né? isso aí é até uma ideia muito interessante, isso aí que você falou, porque aqui já teve pessoas, cara, sabe, de vários estados, de vários municípios, eu falo assim, em Rio Pomba, né, com essa questão do mutirão, de várias nacionalidades, né, e isso é muito legal. Já teve pessoas que ligou lá de São Paulo, mandou uma mensagem que queria vir aqui só para participar do mutirão e depois retornar. De Juiz de Fora, a mesma coisa, fazer esse bate e volta só para participar do mutirão. Então, né, realmente tem esse fator multiplicador muito interessante. Boa lembrada essa. Eu acho interessante demais. Você vê isso na internet, assim, o pessoal tá mobilizado mesmo, a procurar. Às vezes que eu falei, né, pessoa tem nada a ver com isso, é dentista, advogado, mas ele quer lá vivenciar, pôr o pé na terra. E às vezes até aquele momento ali convence o eu do cara a procurar aquilo, né, e sair da cidade, o que está acontecendo muito, inclusive, né, o retorno, né, o êxodo urbano. E geralmente o pessoal que vem de outros lugares, né, de outras profissões, vem procurando já essas alternativas, né? E às vezes o pessoal que trabalhou com aquilo a vida inteira é mais fechado, né? Porque herança, o pai fez assim, o avô fez assim, etc e tal, né? Eu acho esse movimento muito interessante também que a gente vê acontecendo aí. E Arthur, na sua última resposta aí, você também citou uma coisa que a gente queria falar sobre, é de políticas públicas, né? A gente vê o agronegócio, né, sobrando políticas públicas, crédito, financiamento, e depois são até, né, como é que fala, anistiado das dívidas, né? 17 bilhões no ano passado. E para quem procura essa alternativa, para o agricultor familiar que está interessado em implantar um SAF, você já viu você falando que você ganhou, por exemplo, o IEF Mudas, né? O que a gente tem nessa direção, né, do poder público aí nas diversas esferas para auxiliar quem quer agrofloresta? Sim. Então, Matheus, eu mesmo assim, eu estou um pouco desarticulado das questões políticas ultimamente, mas eu não tenho muita
esperança que tem muitas coisas acontecendo para esse sentido agora, com esse governo, né? Ser bem sincero, assim. Mas o que eu vejo de oportunidade que tem são alguns projetos, né? Que, por exemplo, até aí uma Reco a gente vai ser contemplado num projeto aqui do IEF, da Conexão Mata Atlântica, que é um projeto que está fomentando a produção agroflorestal para recuperar áreas degradadas, né? Projeto de captação de carbono, de fixação de carbono, entendeu? Porque sistemas agroflorestais se mostraram, tem diversos estudos que mostram que sistemas agroflorestais captam muito carbono, como uma árvore, não é só a árvore em pé, é o sistema trabalhando ali, porque é a fotossíntese que faz o carbono ser utilizado, entendeu? Então, tem projetos nesse sentido, né, de editais, assim, que às vezes a gente tem sorte, digo isso que a gente tem sorte porque às vezes um amigo vai e pensa na gente, te botar em contato com essa pessoa para e abrir para a gente. Mas assim, a gente tem um déficit de técnicos com esse tipo de conhecimento, entendeu? Eu acho que não tem muita política pública, assim, eu acho que depois uma Reco pode até complementar, né? Eu acho que tem muita política pública para esse sentido de sistemas agroflorestais, é o que você disse, é muito direcionado para o agronegócio, que pode estar acontecendo ainda questões de PAA e PENAI, então pode ter algumas facilitações de agricultores familiares que trabalham com sistemas agroflorestais, né? Eu sei também que pela lei, pelo novo Código Florestal, também abriu-se brechas para você recuperar essas áreas de APP e reserva legal utilizando sistemas agroflorestais. Então já é alguma coisa nesse sentido, né? Mas ser bem sincero assim, com o momento atual, né, que a gente, né, os governantes não estão muito preocupados com a terra, né? Muito preocupados com os sistemas naturais, com os recursos naturais, né? Então não estou vendo, mas assim, eu gostaria que uma Reco complementasse, até você que está mediando o espaço aí, porque eu também não sou um cara que sou muito conhecedor das leis, né? Então, mas pelo que eu sei, o pouco que eu trabalhei nesse último ano, eu trabalhei um ano atrás com assistência técnica no território ali de Mariana, dos atingidos pela barragem. Então, o pouco que eu vi, o pouco que eu participei, né, tá um pouco difícil ainda. Mas tem PRONAF, todos esses programas estão acontecendo. Só que, né, é muito mais fácil você fazer um projeto de boi aqui. Imagina eu aqui em Rio Pomba, o Marreco conhece. Eu chegar aqui sem falar mal de ninguém, mas eu chego numa Emater da vida e que tem excelentes profissionais, mas que estão direcionados para o trabalho do gado. Pô, imaginei uma Reco, vamos produzir SAF, café agroflorestal, que inclusive o Marreco falou, é excelente aptidão para a nossa região, o café, né? Então, assim, a gente tem que botar ele como um carro-chefe também. Entendeu? Mas não tem muita gente, não tem, se você buscar alguém da Emater te ajudar, te auxiliar nisso, é um pouco mais difícil, né? O Marreco está aí para confirmar também. Entendeu? Então, está um pouco difícil ainda. Lá em São João mesmo, eu também já conversando com produtores que buscam alternativas, aí vai atrás da Emater fala para plantar quiabo orgânico, né? Só do baco esterco e tá bom. Entendeu? Já acha que é isso, assim, né? Falta muito conhecimento ainda, entendeu, cara? Sim, com certeza. Acho que falta muito conhecimento. Eu acho que a Emater é muito... É bem isso que você se relatou mesmo. É uma falta de apoio, né? Porque política, na verdade, né? Políticas públicas, né? A gente tem, né? Várias aí. Só que, tipo assim, né? Realmente ela foi dificultada, como o Arthur disse, com relação a esse atual governo, né? Ela foi muito dificultada, essas políticas públicas, e além disso, a gente ainda tem esse sistema, né, conservador ainda da Emater. Por quê? As poucas políticas públicas que a gente tem, que a gente pode acessar ainda, né, você depende da Emater. Por exemplo, você vai pegar, né, um Pronaf SAF, você vai pegar um Pronaf Floresta, né? Você vai pegar até inclusive um Pronaf Agroindústria, que seria muito interessante, porque imagine você com agrofloresta em alta produção, né?
seria muito mais viável você, né, industrializar esse produto, né, e comercializar, do que você vender in natura, né, comercializar, pensando em questão econômica mesmo, né, que eu acho que a gente tem que, né, pensar nessa questão. Só que aí você chega na Emater, né, para tirar, você tem que tirar sua DAP lá, né, DAP é a, né, declaração de aptidão ao Pronaf. E aí ele vai perguntar o que você faz. Aí quando você fala, não, eu trabalho com agrofloresta, aí fudeu, meu irmão. Fudeu. Aí, não, a gente já chega, não é só aqui, a gente já tive uma situação que foi em Rio Preto, que é na divisa com o estado do Rio, né, 70 quilômetros de fora, que a gente foi, né, para tirar cartão de produtor na Emater, e aí a Emater nos disse que a gente só pode tirar cartão produtor se a gente falar que trabalha com gado, com gado leiteiro. Eu falei, não, mas a gente não trabalha com gado leiteiro. Não, mas vocês têm que falar que vocês trabalham com gado leiteiro. Ah, então a gente tem que mentir, né? Para poder tirar o cartão. Então, tem... E aí, a mesma coisa, né? Você tem o PENAI, por exemplo, né? PENAI e o PAA, né? PENAI, que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, né? Para que vai para asilo, que vai para o hospital, que vai para o CONAB e tal, né? E outros que dependem da DAP também. Você precisa da DAP, então você vai precisar de ir lá na Emater para fazer essa DAP. E, novamente, você vai encontrar dificuldade com a Emater para você tirar a sua DAP, né? E acho que é muito complicado. Então, a gente tá em dois muros, né? Tem dois muros. Tem um federal, né? Tem um estadual também e tem um municipal, sabe? Mas tem políticas, né? Inclusive, o Arthur citou uma situação interessante, uma política pública que foi criada por entidade, né? Inclusive, eu fui daqui representando a associação, né, que a gente tem, né, Associação Agroecológica Coletivo, e o Sindicato Pequeno Produtor e Assalariado também, e junto com várias outras associações e outras entidades e ONG, a gente criou lá né, elaborou, na verdade, o conceito de agrofloresta para recuperação de área degradada dentro, né, do novo Código Florestal, porque dentro do Código Florestal Federal já existe essa modalidade, só que cabe a cada estado legislar da sua forma. Em Minas não tinha, só tinha em 3 estados, na verdade, Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Só nesses 3 estados que tinha. Então, a gente, né, acabou elaborando esse projeto, que demorou muito para a gente elaborar, né? Precisou de 2 dias lá em Belo Horizonte, né? E depois de discussões via internet. Só que, até hoje, né, tem um tal de ZEMA aí que não assinou. Então, né, política pública, a gente, né, mesmo a gente construindo, ainda a gente tem uma barreira ainda. Sim. Uma coisa é existir a política pública e outra é ela ter a capilaridade, né, de chegar no produtor. Igual você chegar e perguntar para o produtor, e vocês dois, né, com nível superior, informados e tal, mas e o cara lá, o senhor que não tem nem o ensino médio, né, isso não chega nele, né? Que era não, mas mesmo a capilaridade. Mesmo com a gente, cara, mesmo com a gente que tem informação também, eles enganam a gente. Eles fazem aquele papo de político mesmo. Eles chegam assim, pô, isso aí é bonito e tal, nossa, vamos fazer. Aí quando a pessoa chegou e falou isso, cara, aí você pode excluir já é. Com certeza. E aí, vamos para a consideração final, então. Arthur, fala aí suas considerações finais, um recado que você quer dar para alguém aí. O Lucas mandou um abraço para os dois. Legal. Pô, foi rápido, né? Tipo, rapidinho. Voando, cheio de legal problema, demais né? aí, cara. Pô. Não, é show de bola. Não pegou a musiquinha no início, né? Verdade.
Mas, enfim, cara, pô, legal demais aí, gostei aí da oportunidade aí de estar compartilhando aí esse momento aí. Deixar aqui, né, minha opinião de que vale a pena estar, né, sistemas para os agricultores, né, para quem está começando aí, vale a pena experimentar, né, tendo sempre um planejamento bem adequado, né, e esse planejamento adequado também está incluindo a gente entender o que tem no local, o que o local pede, né, o café, né, inclusive até o leite, tem sistemas que a gente pode estar incluindo o leite também, o gado também, e fazendo os sistemas silvopastoris, né, serem mais sintrópicos também. Dá para a gente ir trabalhando e adequando com as aptidões do nosso local, né? Então, mas é isso, cara. Tipo, fiquei feliz aí de participar, de aprender um pouco mais aí. O Marreco deu uma esclarecida boa aí nesse final aí. E aí, o que daí viesse precisar de um outro momento aí, tamo junto aí. Abraços aí pro trabalho. Marreco, pode falar essas palavras, considerações finais. Então, eu acho que eu digo que as pessoas têm que procurar exatamente, e o que o Arthur também acabou, né, relatando, essas questões, né, você estudar, né, o local que você está trabalhando e tal, e a partir daí você vai ver quais plantas, né, qual sistema que vai se encaixar melhor, né. No caso, igual, por exemplo, a gente se adequou bem aqui com o café, né, e a partir daí investir, cara, porque uma coisa da agrofloresta que eu acho interessante que é a questão das culturas perenes, né? As culturas a longo prazo. Que, no meu ver, por exemplo, o café, né? O café, ele tem pouco manejo que você faz nele, né? Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com penai, por exemplo, fornecendo, né, hortaliça e legume, né, que os agricultores, que as agricultoras venham fornecendo, né, fazendo esse trabalho econômico e tal, né, mas vise sempre uma questão de cultura perene, porque não dá também hortaliça e legumes, você acaba ficando preso como se fosse, né, um garçom de vaca também, né, na pecuária convencional. Então, é muito difícil, né, você obter, assim, de fato, numa pequena propriedade, você tirar uma economia boa dentro, né? Ou seja, o seu corpo acaba, né, não sendo rentável, né? Você perde muito, você desprende de muita força, né? Para você obter uma economia que ela é muito baixa ainda. Então, eu acho que a gente trabalhar ela, mas visando sempre uma cultura, né, carro-chefe, como uma cultura perene também, que ela, tipo, nos dá tempo, sabe? Ela nos dá tempo de, pô, eu vou capinar não, eu vou roçar ali, né, o café, vou podar ali, incorporar ali, aí daqui 2 meses eu vou fazer outro trabalho com café, então, perante os 2 meses eu vou fazer várias outras coisas, né? Então, dá tempo para gente. E agradecer aí, né, pelo convite, foi ótimo, né? Foi um pouco corrida aqui ainda, que a gente está com a neném aí de quase 11 meses agora, né? E era o horário dela dormir também, mas deu tudo certo. E, também, quando precisar da gente, né, estamos aí, eu como, né, eu marreco, ou se não como membro do coletivo da gente, membro da associação, né? Estão dispostos aí para poder auxiliar aí no desenvolvimento, né? Numa evolução da nossa região aí, né? Especificamente em termos, né, de agroecologia, agricultura sintrópica, bioconstrução, né? É isso. Bom demais. Nós, do coletivo, agradecemos, né? Vocês aceitaram o convite. Mais uma vez, a gente aí trocando informações, né? Já tivemos outras oportunidades, vamos ter muitas ainda, tomara.
Queria deixar aqui um abraço para vocês, né? E também contem com o coletivo, o que for, o que der e vier. Arthur, depois a gente tem que pegar uma semente de Jussara. Sempre. Deixa eu chegar a próxima colheita aí. Valeu, pessoal. Boa noite. E pessoal aí também seguir e curtir aí o coletivo nas redes sociais. Valeu, gente. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu, Marreco. Valeu. Valeu, Arthur.